Bom, como eu havia falado, nós estamos com ela que tem esse talento, é super afinada, dedicada, focada. Você pode, de repente, até não identificar esses predicados, mas da pouca pesquisa que nós conseguimos fazer, eu acredito que eu tenho identificado isso, do seu talento, do seu brilho, da sua estrela. Desde já quero realmente agradecer de você tá vindo aqui, tá falando um pouco da sua vida profissional com a gente. E vamos ao que interessa, né? Então vamos. Quem é a Ayla? Nossa, já começa como? Toma, perguntinha básica. Cara, a Ayla é uma menina, porque às vezes eu ainda me considero uma adolescente. É mesmo? Cara, eu tenho medo de gravidez na adolescência até hoje. Eu sou assim, mas eu tenho medo de coisas da adolescência. Pra mim, entendeu? Eu moro com a minha mãe, gente. Calma aí. Cara, ela é uma menina muito sonhadora e que luta pelos sonhos, assim. Não deixa as coisas ficarem só no sonho, né? Eu me baseei muito pela minha mãe. A minha mãe sempre me ensinou isso, sabe? Uhum. Então, assim, eu sonho, porque precisa sonhar. Sim, mas claro. eu boto o pé no chão pra poder planejar e ter disciplina de seguir o que eu planejei, sabe? Uhum. É meio que isso, entendeu? Eu sou uma menina que me bota a cara. Basicamente, assim, resumidamente. Ela é uma menina que sonha e tenta fazer o que sonha. Como é que você isso. começou na música? Cara, então, Porque você toca muitos instrumentos, né? E toca bem. Tá, pode ser. Tipo assim, eu vou ser sincera, eu achava que eu tocava bem. Só que aí eu comecei a conhecer os meus amigos. E aí eu falei, eu acho que eu brinco de tocar, entendeu? Mas eu tenho mais afinidade com o piano, por exemplo. Eu comecei fazendo instrumento antes de cantar. Legal. Então, tipo, na minha família não tem ninguém da música. É mesmo? Ninguém. Pra falar que não tem ninguém, o meu avô, por parte de mãe, ele era compositor de samba. Só que eu não conhecia ele direito. Ele faleceu, eu tinha 4 anos. Quando eu nasci, ele já tinha tido um derrame. Então, quando eu nasci, ele já não falava. Então, como é que eu ia ter esse contato, sabe? A única pessoa que tinha a ver. A minha mãe, ela finge que não, mas ela é muito da arte também. A minha mãe dançava, a minha mãe fez teatro. Eu fiz teatro, eu fiz dança muito por causa dela, assim, por influência dela. Então, ela sempre me apoiou muito nesse lado artístico. Mas, assim, o fato de não ter ninguém na minha família da música foi um interesse meio aleatório, assim. Tipo, eu tenho uma prima, graças a Deus, ela tá viva ainda. Tá viva ainda. Maravilhosa. Eu tenho uma prima e ela é uma prima mais velha. Eu lembro que eu tinha uns 6 anos e ela tinha, tipo, 15. E aí, tudo que ela fazia, eu queria fazer. Porque ela tinha 15 anos, eu tinha 6, eu queria ser ela. E aí ela falou, entrou numa pira de que queria um violão. Tava numa era, assim, das meninas postando muito cover, voz e violão no YouTube. E aí ela queria um violão. Aí eu falei, quero violão também, quero um violão. E aí meu pai virou e falou assim, cara, um violão não é uma coisa muito barata, né? Então, assim, daqui a pouco ela esquece, né? Criança, eu não vou dar um violão pra ela, vou dar um negócio, ela não vai usar, vai ficar parada, daqui a pouco ela esquece. Aí eu fiquei, quero violão. E minha prima, quero um violão. Minha prima não ganhou o violão, cansou de pedir um violão, desistiu, assim, foi meio que uma coisa de momento. E eu cismei com o violão, continuei pedindo. Eu fiz 7 anos, continuei pedindo violão. Eita, perdurou o pedido. Não, eu perdurei, eu nem sei porquê, assim, mas eu perdurei no pedido. E aí eu lembro que meu pai um dia chegou lá em casa e ele falou assim, eu tenho um presente pra você. Você tem 3 chances pra acertar o que quer. Se você não acertar na 3ª chance, você não vai ganhar o que quer. Falei, Pô, que pressão, hein? É um violão. É um violão. Ele falou, acertou. Aí era um violão desse tamanho. Eu era menor do que eu sou agora. Era possível isso. E o violão era, tipo, muito pequeno. Muito pequenininho. Aí eu fiquei maluca. Aí ele, tá, agora? E agora? Ganhou o violão. E aí, como é que você vai tocar esse violão? Aí eu comecei a pesquisar no Google, no YouTube, porque eu também, né, eu vim de uma geração privilegiada. Verdade. Né? Joga no Google que tu vai achar. Então eu joguei no Google umas músicas, assim, tipo, de uma corda só, sabe? Ficava tan, 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 tan. E fiquei procurando, assim. Aí ele falou, tipo, no primeiro dia, assim, que eu peguei violão, eu tava tocando Parabéns Pra Você, ele falou, meu Deus, minha filha é incrível. Aí, ele... Agora as pessoas sabem porque o fenômeno que o Rosil falou, né? Tá, agora você já sabe.
Aí ele falou assim, ó, vou botar você numa aula de música. Aí ele me colocou numa escola de música, e nessa escola de música, inclusive eu sou muito grata a isso, era obrigatório você fazer, quando você fazia uma aula prática, era obrigatório você fazer a aula teórica. Legal. Então Isso é eu muito entrei bom. na aula de violão, e eu fazia 1 hora de violão e 1 hora de teoria. E eram salas diferentes, professores diferentes. Tinha uma turma, então assim, a minha turma de violão não era a mesma turma de teoria. Uhum. Na turma de teoria tinha o cara que tocava piano, tinha a menina que cantava, era a mesma turma de teoria. Legal. E isso eu acho que foi uma coisa que agregou muito, assim. Inclusive eu sinto até falta de estudar mais teoria hoje em dia. Uhum. Enfim, a professora falou que eu tinha ouvido absoluto, ela estava errada. Mas ela achou que eu tinha. E aí ela falou, bota ela na aula de piano. Aí meu pai, pô, mulher querendo empurrar curso, né? Aí meu pai, vem cá, você gostaria de fazer uma aula de piano? Eu falei, gostaria. Ele, vou botar você numa aula experimental, né? Aí fiz uma aula experimental, amei. Comecei a fazer piano, violão e teoria. Legal. Aí tá. Cara, o meu violão pequeno, ele foi roubado. Caramba, roubaram Eu o teu violão? fiquei 1 ano sem violão. Porque você não perde violão e compra outro, né? Assim, Pois é, assim violão é não, um instrumento caro, ainda mais é um hoje em instrumento dia. que não é barato. Cara, eu perdi meu violão e aí eu fiquei sem ter como treinar em casa. E aí eu fui evoluindo no piano, me apaixonando pelo piano. Tipo, hoje o piano é um instrumento que eu tenho mais afinidade. Eu acho que muito por essa época, talvez. Mas eu toco violão, eu gosto muito do violão também. Só que assim, não me sinto tão à vontade pra tocar como piano. Aí acabou que comecei a fazer aula de canto, porque eu cantava pra poder acompanhar as músicas que eu tava tocando. E aí comecei a fazer aula de canto, não durei muito na aula de canto. É mesmo? Porque assim, também entrava professor, saía professor, eu era muito nova, eu não sabia cobrar muito, sabe? Eu ia, fazia aula e ia embora. E aí me formei nesse curso, eu fiz 7 anos esse curso, de piano, violão Nossa. e teoria. E aí comecei a cantar junto, gravar vídeo na internet e minha vida na música começou assim, tipo, interesse meio aleatório, entendeu? Depois eu fui fazer a música profissionalmente com 14, assim.